Espírito Santo, purifica meu lar e destrói toda maldição espiritual. Oração poderosa. Você já sentiu que sua própria casa não é mais um lugar de paz? Que existe algo invisível, mas real, roubando sua alegria entre aquelas paredes que deveriam te proteger? Brigas sem motivo, doenças que não passam. Um peso no ar que você não consegue explicar, mas sente na pele toda vez que cruza a porta. Hoje você vai descobrir por que isso acontece e como quebrar essa maldição de uma vez por todas. Porque este não é apenas um vídeo sobre oração. É uma declaração de guerra espiritual sobre o território que Deus te deu. O problema tem nome. Seu lar se tornou um campo de batalha invisível. E a verdade que ninguém te contou é esta: o inimigo não ataca apenas você. Ele ataca o lugar onde você deveria estar mais seguro. Sua casa, seu refúgio, o território sagrado da sua família. Pense nisso como uma infiltração silenciosa, como uma rachadura imperceptível na fundação de um edifício. No começo você não vê, mas com o tempo a estrutura toda começa a ceder. Discussões explodem do nada, o cansaço nunca vai embora. As crianças ficam agitadas sem razão. O sono não restaura mais. É como se o ar estivesse contaminado por algo que você não vê, mas que todos respiram. E aqui está o que você precisa entender agora. Isso não é culpa sua. Você não falhou. Você não é fraco. Você simplesmente não sabia que seu lar era um território a ser conquistado. Que toda casa carrega memórias, palavras, pactos e que o inimigo usa isso como porta de entrada. Ele estuda sua rotina, observa suas fraquezas e ataca exatamente onde você baixou a guarda. Mas existe uma chave que muda tudo, e essa chave tem nome: o Espírito Santo. Aqui está o que acontece no mundo espiritual quando você entende essa verdade. Sua casa não é apenas tijolos e cimento. Ela é um altar, e todo altar pertence a alguém. Declaração: o Espírito Santo é o único capaz de purificar um território de dentro para fora. Razão: porque ele não é uma força, ele é uma pessoa. Ele não apenas limpa, ele habita. E onde ele habita, trevas não resistem. Consequência: quando você convida o Espírito Santo para seu lar, você não está fazendo uma oração bonita. Você está trocando de governo espiritual. Veja a diferença. Antes, você tentava resolver tudo sozinho. Brigava com as consequências sem entender a raiz. Limpava a casa fisicamente, mas o peso continuava. Orava pedindo paz, mas a guerra permanecia. Por quê? Porque você estava lutando contra sintomas, não contra a origem. Agora, algo muda. Você entende que em João 14:26, Jesus prometeu enviar o Consolador. E Consolador não é apenas alguém que acalma, é alguém que expulsa todo o tormento, é alguém que não compartilha espaço. Onde o Espírito Santo entra de verdade, toda a opressão tem que sair. Pense nisso como luz invadindo um porão fechado há anos. Você não negocia com a escuridão. Você não pede licença a ela. Você simplesmente acende a luz e a escuridão desaparece. Sem luta, sem esforço, apenas pela presença superior. E aqui está o primeiro princípio de transformação. Maldição não resiste à consagração, porque maldição opera por direito legal. Ela precisa de uma brecha, uma porta aberta, objetos, palavras, pactos antigos. Mas quando você consagra seu lar ao Espírito Santo, você está revogando todo o contrato espiritual anterior. Está dizendo: esta casa não pertence mais ao medo, não pertence mais à doença, não pertence mais à confusão. Esta casa é templo do Deus vivo. E sabe o que acontece quando você declara isso com fé verdadeira? O céu responde. Mas há algo que poucos percebem e que muda completamente o jogo espiritual. A estratégia do inimigo nunca foi apenas te atacar. Foi fazer você acreditar que sua casa é neutra, que é apenas um lugar comum, que espiritualidade acontece na igreja, mas em casa é só rotina.
Essa é a mentira mais perigosa que você pode acreditar. Porque veja o que a Bíblia revela. Quando Josué estava prestes a entrar na terra prometida, ele não disse, eu vou servir ao Senhor. Ele disse em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Casa. Não apenas pessoas, casa, o território inteiro. Isso significa que seu lar tem uma vocação espiritual. Ele pode ser uma fortaleza de oração ou uma porta aberta para a opressão. Pode ser um lugar onde anjos acampam ou onde demônios circulam livremente. E a diferença não está no tamanho da casa, não está na decoração, está em quem governa ali espiritualmente. Agora entenda a estratégia silenciosa do inimigo. Ele não vem com barulho, ele vem com normalização. Um pensamento suicida que parece só um pensamento. Uma discussão que parece só cansaço. Uma doença que parece só coincidência. Mas quando você começa a mapear o padrão, percebe, sempre na mesma casa. Sempre no mesmo quarto, sempre no mesmo horário. Por quê? Porque existem brechas espirituais que você não fechou. Objetos trazidos de lugares contaminados, relacionamentos tóxicos que deixaram marcas energéticas, palavras de maldição faladas por você mesmo ou por outros. E o pior, pactos feitos por gerações anteriores que ainda operam como raízes invisíveis, sugando a vida da sua casa. Mas aqui está a esperança que começa a nascer. O Espírito Santo não precisa investigar brecha por brecha. Ele é fogo consumidor. Quando ele entra, ele queima tudo que não é dele. Ele não negocia, ele purifica. Pense nisso como um incêndio sagrado. Você não precisa saber exatamente onde está cada sujeira espiritual. Você só precisa liberar o fogo. E ele consome tudo que é madeira, feno, palha. Tudo que é falso, tudo que é maldição disfarçada de normal. E sabe qual é o sinal de que isso está acontecendo? Paz inexplicável, sono restaurado, alegria que volta sem motivo. Porque onde o Espírito Santo governa, a atmosfera muda. E você sente isso no corpo, na mente, no espírito. E talvez aqui esteja o que mais transforma tudo. O ataque ao seu lar não é aleatório. É direcionado. Deixe isso penetrar fundo. O inimigo não desperdiça munição. Ele não ataca casas insignificantes. Ele ataca territórios que representam ameaça ao reino das trevas. E se sua casa está sob ataque espiritual intenso, existe apenas uma explicação. Deus plantou algo poderoso ali. Algo que o inferno teme. Talvez seja a próxima geração de intercessores sendo criada no seu quarto de criança. Talvez seja um ministério de cura que vai nascer da sua sala. Talvez seja um filho que vai virar uma nação de joelhos. E o inimigo sabe disso antes de você saber. Por isso ele investe tanto em destruir seu lar. Porque ele entende o que muitos crentes esqueceram. Família é a primeira igreja. O lar é o primeiro altar. E quando uma casa se levanta em santidade, ela não abençoa apenas quem mora ali. Ela contamina o bairro inteiro com a presença de Deus. Agora veja o propósito escondido por trás de cada dor. Aquela insônia que te torturou. Era o chamado para você se tornar um vigia espiritual da sua casa. Aquelas brigas sem sentido. Era o inimigo tentando impedir a unidade que ia gerar milagres. Aquele peso inexplicável era a resistência das trevas contra a luz que está prestes a explodir do seu território. Porque o Espírito Santo não purifica apenas para você ter conforto. Ele purifica para você ter autoridade. Ele não limpa sua casa só para você dormir melhor. Ele limpa para você governar espiritualmente, para você se tornar uma ameaça real ao reino das trevas. E isso muda tudo. De repente, você não é mais vítima de maldição. Você é alvo de um ataque desesperado. E existe diferença enorme entre ser vítima e ser alvo. Vítima é quem sofre sem entender. Alvo é quem o inimigo teme. Vítima pede alívio. Alvo declara guerra.
Pense nisso como um exército que bombardeia apenas os pontos estratégicos. Se sua casa está sendo bombardeada espiritualmente, é porque ela é um ponto estratégico. É uma base de operação do reino de Deus. E quando você consagra esse território ao Espírito Santo, você não está apenas limpando, você está ativando. Ativando o propósito, ativando a autoridade, ativando o destino profético daquele lugar. E sabe o que mais? O Espírito Santo não purifica só o visível, ele purifica memórias, ele purifica traumas guardados nas paredes, ele purifica palavras que ficaram ecoando no ar. Como diz Isaías 61:3, ele transforma cinzas em beleza, luto em alegria, espírito angustiado em veste de louvor. Isso significa que toda dor tem data de validade, toda maldição tem prazo de vencimento. Porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. E liberdade não compartilha espaço com opressão. Sua casa não está amaldiçoada, ela está sendo disputada. E você acaba de descobrir que tem o poder de decidir quem vence essa disputa. Agora você precisa entender algo que vai te dar clareza total sobre o que está acontecendo. Existe uma hierarquia de maldições que ataca seu lar. E cada uma exige uma estratégia diferente de quebra. Primeira camada, objetos contaminados. Aquele presente que veio de uma pessoa envolvida com ocultismo. Aquela lembrança trazida de um lugar de idolatria. Aquele quadro, aquela estátua, aquele objeto que carrega memória espiritual corrupta. Essas coisas não são neutras, elas são portais. E a Bíblia deixa isso claro. Em Atos 19:19, quando os efésios se converteram, eles não apenas pararam de praticar feitiçaria, eles queimaram os livros de magia em praça pública. No valor de hoje, eram 50.000 moedas de prata em chamas. Por quê? Porque entenderam que objetos carregam autoridade espiritual. E você não compartilha sua casa com dois senhores. Segunda camada, palavras malditas. Aquela briga onde você disse, eu odeio essa casa. Aquela discussão onde alguém gritou, essa família é amaldiçoada. Aquela frase que sua mãe repetia, nada dá certo nessa casa. Palavras não evaporam. Elas ficam ecoando no ar espiritual até alguém com autoridade revogá-las. Porque Provérbios 18:21 não está brincando quando diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você decreta morte sobre seu lar ou vida, maldição ou bênção. E muitas vezes, sem saber, você mesmo profetizou a destruição que agora combate. Terceira camada, pecados ocultos, pornografia escondida no celular, vícios que ninguém sabe, traições silenciosas, idolatria camuflada de ambição. O inimigo não precisa de muito, ele só precisa de permissão legal. E pecado não confessado é permissão assinada. Mas aqui está o que muda tudo. O Espírito Santo não precisa que você mapeie cada detalhe. Ele conhece todas as camadas, todas as raízes, todos os pactos. E quando você clama, Espírito Santo, purifica meu lar, ele age como fogo que desce do céu e consome tudo que não resiste à santidade. Pense no que aconteceu no dia de Pentecostes em Atos 2:3. Línguas de fogo pousaram sobre cada pessoa. Fogo não limpa parcialmente, fogo consome totalmente. E o Espírito Santo é fogo consumidor, que não deixa resíduo de trevas. Então agora você começa a entender a oração verdadeira de purificação. Não é repetir fórmula, é abrir as portas espirituais e dizer, Espírito Santo, queime tudo que não é teu, destrua todo objeto contaminado, revogue toda palavra maldita, exponha todo o pecado oculto e transforme este território em altar santo. E quando você ora assim, com rendição total, com autoridade consciente, com fé inabalável, algo acontece no invisível que seus olhos não veem, mas seu espírito testemunha. As trevas recuam, demônios fogem, maldições se quebram. E pela primeira vez em muito tempo, você respira aliviado dentro da sua própria casa.
Porque guerra espiritual não é grito, é consciência de autoridade. E você acaba de descobrir que carrega dentro de você o espírito mais poderoso do universo. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E se ele fez isso, purificar seu lar é detalhe. Mas existe um segredo que transforma esse ataque em sua maior vitória. E o segredo é este: o mesmo Espírito Santo que purifica também comissiona. Ele não apenas limpa sua casa, ele te arma. Ele não apenas expulsa demônios, ele te dá autoridade para manter o território conquistado. Isso significa que você não é mais espectador da sua própria libertação. Você é agente, você é soldado, você é sacerdote do seu próprio lar. Entenda essa mudança radical de identidade. Antes, você esperava que um pastor viesse orar na sua casa. Agora você percebe, você é o pastor daquele território. Antes, você achava que precisava de alguém mais ungido. Agora você entende. O Espírito Santo em você é a unção. Antes, você pedia para Deus fazer algo. Agora você usa o nome de Jesus e ordena. Porque veja o que Jesus disse em Lucas 10:19. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Autoridade, não sugestão, não pedido. Autoridade. Isso muda completamente como você ora pelo seu lar. Você não implora mais. Você declara. Você não pede permissão às trevas para elas saírem. Você ordena, porque quem carrega o Espírito Santo carrega o governo de Deus, e governo não negocia com rebelião. Governo remove. Pense nisso como um proprietário expulsando invasores da sua própria casa. Você não pede educadamente para eles considerarem sair. Você usa sua autoridade legal e diz: esta casa é minha, vocês não têm direito aqui, saiam agora. Fim da conversa. E o Espírito Santo te dá exatamente essa autoridade legal no mundo espiritual. Porque quando Jesus morreu na cruz, ele não apenas te salvou da condenação, ele te devolveu o domínio que Adão perdeu, te devolveu autoridade sobre território, te fez coerdeiro com Cristo, e coerdeiro não é vítima, é governante. Então agora, veja o que acontece quando você se levanta nessa identidade verdadeira. Você caminha pela sua casa ungindo portas e dizendo: Espírito Santo, esta porta só abre para o que vem de Deus. Você declara sobre seu quarto: aqui é altar de oração, não campo de pesadelos. Você profetiza sobre sua cozinha: desta casa sairá pão físico e espiritual que alimentará nações. E cada declaração não é esperança vazia, é decreto com poder legal. Porque você não está falando sozinho. O Espírito Santo está falando através de você. E quando ele fala, mundos são criados, trevas são desfeitas, maldições são quebradas, não porque você é forte, mas porque ele é invencível. Agora entenda a estratégia de vitória completa. Você não apenas expulsa, você ocupa. Não adianta limpar a casa e deixar vazia. Jesus mesmo alertou em Mateus 12:44 que o espírito imundo volta e encontra a casa vazia, varrida e adornada, e traz 7 piores que ele. Por quê? Porque território espiritual não fica neutro. Ou está cheio de Deus, ou está cheio de trevas. Então você purifica com o fogo do Espírito Santo e enche com a presença dele. Louvor que não para. Palavra decretada. Oração constante. Até o ar mudar de frequência, até demônios sentirem nojo de entrar ali, até anjos fazerem guarda permanente. E sabe qual é a prova de que você virou de vítima para guerreiro? Você não tem mais medo da sua própria casa. Você dorme em paz profunda. Você sente autoridade quando cruza a porta, porque você sabe, no fundo do espírito, que aquele território agora é governado pelo Rei dos Reis. E quem governa com ele não teme mais quem se rebela contra ele. Mas agora vem a parte que separa quem apenas sobrevive de quem realmente vence. Manter o território conquistado. Porque veja,
Muitos crentes purificam a casa uma vez e acham que está resolvido para sempre. Mas guerra espiritual não é evento, é estilo de vida. Não é uma oração, é uma postura permanente. Pense nisso como um jardim. Você pode limpar toda a erva daninha num sábado de manhã. Arrancar tudo pela raiz, deixar o solo perfeito. Mas se você não cultivar algo bom ali, se você não plantar sementes de vida, em 2 semanas a erva daninha volta, pior que antes. Jesus ensinou isso em Mateus 12, 43, 45. O espírito imundo sai, vaga por lugares áridos, não encontra descanso e decide voltar. E quando volta, encontra a casa vazia, varrida e adornada. Vazia. Essa é a palavra-chave. E ele traz 7 espíritos piores, e o último estado daquela pessoa fica pior que o primeiro. Por quê? Porque território espiritual não fica neutro. Ou você governa, ou outro governa. Ou você enche de Deus, ou o vazio convida trevas. Então aqui está a estratégia de manutenção que muda tudo. Você transforma sua casa em altar permanente. Como? Primeira prática, estabeleça horários de oração no lar. Não precisa ser longo. Pode ser 5 minutos pela manhã, toda a família junta declarando proteção. Pode ser antes de dormir, ungindo as portas e dizendo: Espírito Santo, guarde esta casa durante a noite. Mas tem que ser constante, porque oração constante mantém a atmosfera carregada de presença. Segunda prática, louvor estratégico. Coloque música de adoração tocando na casa. Não como barulho de fundo, como arma espiritual. Porque 2 Crônicas 20, 22 mostra que quando o louvor começou, Deus pôs emboscadas contra os inimigos. Louvor não é entretenimento gospel, é bombardeio espiritual. E demônios não suportam a atmosfera de adoração verdadeira. Terceira prática, decretos diários. Você acorda e antes de pegar o celular você declara: esta casa pertence ao Senhor. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Anjos de Deus acampam ao redor desta família. Espírito Santo, governe cada cômodo, cada conversa, cada pensamento. Pode parecer simples, mas veja o que acontece no mundo espiritual quando você faz isso com consistência. Você cria uma frequência celestial permanente. Você estabelece um campo de força invisível. Você marca território como o cachorro marca poste, só que com a autoridade do sangue de Jesus. E quarta prática, essa aqui é poderosa. Comunhão. Abra sua casa para células, para oração em grupo, para irmãos em Cristo. Porque quanto mais santos pisam no seu território declarando a glória de Deus, mais aquele lugar é selado como zona celestial. Hebreus 10, 25 não manda deixar de congregar por acaso. Quando crentes se reúnem, a presença corporativa é exponencial. Não é 1 mais 1 igual a 2, é 1 mais 1 igual a 100. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, Ele está no meio. E onde Jesus está, inferno não entra. Agora entenda o nível de autoridade que você atingiu. Você não é mais alguém que pede proteção. Você é alguém que declara proteção. Você não é mais alguém que espera Deus agir. Você é alguém através de quem Deus age. Você não é mais inquilino espiritual. Você é senhorio ungido. Isso significa que quando você entra na sua casa, você não torce para sentir paz. Você impõe paz. Quando alguém traz energia negativa, você não absorve, você transforma. Porque você carrega dentro de você o Espírito Santo e ele é maior que qualquer força das trevas. Sabe qual é a evidência final de que você ativou a autoridade real? Pessoas visitam sua casa e sentem algo diferente. Elas não sabem explicar, mas dizem: aqui tem uma paz estranha. Problemas que pareciam gigantes lá fora ficam pequenos quando entram aqui. Pesadelos param, brigas diminuem, saúde melhora, prosperidade aumenta. Por quê?
Porque território consagrado atrai bênção, e bênção não é sorte, é consequência de obediência e autoridade espiritual ativada. Então agora você tem as ferramentas todas, a revelação completa, a estratégia de guerra, a autoridade estabelecida e a responsabilidade de governar o território que Deus te confiou. Não é mais sobre sobreviver espiritualmente, é sobre dominar. Não é mais sobre se defender, é sobre avançar. Sua casa não é mais apenas onde você dorme, é base militar do reino de Deus. E você não é mais civil assustado, você é general ungido, e generais não fogem de guerra. Generais vencem. A partir desse ponto, algo muda no mundo invisível. Porque quando você consagra seu lar ao Espírito Santo de verdade, não como ritual religioso, mas como rendição total, o céu reconhece aquele território como embaixada do reino, e embaixada não é invadida, é protegida por lei soberana. Veja a transformação completa que acontece agora. Aquela casa que era campo de batalha vira fortaleza de oração. Aquele quarto que era cenário de pesadelos vira câmara de encontro com Deus. Aquela sala onde só havia brigas vira santuário de adoração. Não porque você pintou as paredes ou mudou os móveis, mas porque a atmosfera espiritual foi completamente revertida. O que antes te oprimia, agora te fortalece. O que antes te roubava paz, agora te enche de propósito. O que antes era maldição, agora é testemunho. E existe um momento sagrado, em que você percebe: o Espírito Santo não está apenas visitando, ele está morando. Ele fez morada permanente. E quando ele mora, tudo muda de natureza. Sua casa não é mais apenas um lugar onde você dorme. É o lugar onde Deus fala, onde anjos transitam, onde milagres nascem. Pense na casa de Obed-Edom em 2 Samuel 6:11. A arca do Senhor ficou ali 3 meses, e a Bíblia diz que o Senhor abençoou a Obed-Edom e a toda a sua casa. Abençoou a casa, não apenas as pessoas, a estrutura toda, o território inteiro. Isso é o que acontece quando você entende que seu lar é altar vivo. Doenças que circulavam ali começam a perder força. Maldições geracionais encontram parede de fogo. Depressão não consegue mais entrar, porque o Espírito Santo não divide espaço. Onde ele habita em plenitude, toda a opressão é expulsa em permanência. E agora você olha para trás e entende tudo. Entende por que o inimigo atacou tão forte. Porque ele sabia que quando você descobrisse quem você realmente é, sacerdote do seu lar, portador do Espírito Santo, governante de território, você seria imparável. Você não seria apenas livre. Você seria perigoso. Perigoso porque toda casa purificada é uma base lançada no reino das trevas. Perigoso porque toda família restaurada é uma geração de guerreiros sendo preparada. Perigoso porque seu testemunho vai incendiar outras casas, outros lares, outras famílias, até cidades inteiras serem tomadas pela presença de Deus. E o desespero do inimigo agora é a prova da sua vitória. Ele não ataca quem está derrotado. Ele ataca quem está prestes a tomar territórios. E você estava. Você está. Você é. Então respire fundo agora e sinta isso. Paz que excede entendimento. Autoridade que não vem de você, mas do Espírito Santo em você. Identidade restaurada. Território conquistado. Maldição quebrada. Família protegida. Esta não é apenas uma oração respondida. É uma vida transformada, um destino ativado, um legado estabelecido. Porque quando o Espírito Santo purifica seu lar, ele não está apenas limpando o seu passado, ele está liberando o seu futuro profético. E esse futuro começa agora. Sua casa não é mais território em disputa, é território conquistado. O Espírito Santo não purificou apenas paredes, ele purificou destino. Ele não quebrou apenas maldição, ele estabeleceu autoridade. E agora você sabe.
Você não é vítima de ataque espiritual. Você é ameaça ao reino das trevas. Então levante-se, declare sobre seu lar, unja, consagre, governe, porque onde o Espírito Santo habita, trevas não resistem, maldições se quebram, e famílias inteiras são transformadas em fortalezas do Deus vivo. Esta é sua casa, este é seu altar, esta é sua vitória. Em nome de Jesus, está feito.